Eu tô bem retinha? Tá, já tô no ar. Ok. Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui na Deep novamente. Quarta-feira é dia de Selma na Mente. E como eu prometi para vocês, eu vou continuar falando do ego e do sistema de defesa, que é tão importante porque o sistema de defesa é que nos protege, o sistema de defesa é que faz com que a gente possa lidar com uma situação que é o conflito entre o desejo e a realidade, né? Por quê? Porque existem regras, existe um contrato social, existe aquilo que breca o nosso desejo. Então, o que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso? Cada dia um pouquinho. Para a psicanálise do Freud, né? A psicanálise freudiana, ela é avessa a qualquer tipo de reducionismo, qualquer tipo de separação entre psíquico e somático, entre indivíduo e sociedade, entre natureza e cultura. É tudo uma coisa só. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos inseridos num contexto. Significa que, na verdade, nós estamos lidando com um grande contexto que nos influencia e do qual nós somos parte, integrantes. Então, toda a construção da nossa psique está ligada ao contexto onde a gente vive. Por isso que não tem como desligar cultura e natureza, sociedade, indivíduo, orgânico e psíquico. É tudo uma coisa só. Nós estamos imiscuídos em tudo isso. E o Freud, ele escreveu várias obras, né, mostrando pra gente essa necessidade de não reducionismo. Por exemplo, Luto e Melancolia, por exemplo, Psicologia das Massas e Análise do Ego, por exemplo, 3 ensaios sobre sexualidade, o narcisismo. Então, Psicologia das Massas e Análise do Ego, são obras onde o Freud mostra toda essa integração, toda essa relação. E o fato de não ter separação entre indivíduo e cultura, natureza e cultura, não significa, portanto, embora não haja uma separação, que não vá haver uma tensão relativa a isso. Uma tensão e um conflito relativo a essa situação que se mistura. E o mais importante nessa história inteira, que está ligado ao ego, e aí a gente volta lá para a historinha do ego, é que não há como suprimir essa tensão de desejo e realidade. O que dá para fazer não dá para fugir desse mal-estar. O que dá para fazer é a gente administrar essa tensão, gerir permanentemente essa tensão. E como é que a gente vai gerir essa tensão? Se a gente tiver um ego que tenha a consciência que dá conta de gerir essa tensão. Então eu brinco muito, porque tem um filme que eu adorei, eu indico direto para os meus alunos, né? Vou indicar para vocês aqui no Selma na Mente, aqui direto da Deep, quando todo mundo já foi embora, né? Depois da aula de quarta, que é um filme chamado Um Conto Chinês. E nesse conto, eu não vou fazer, claro, não vou estragar o filme, né? Ele começa com uma vaca, caindo do céu, em cima de uma canoazinha, num lago extremamente pacífico, sem nenhum barulhinho, na China, onde um rapaz estava com a sua noiva, né, a noiva num lado da jangada lá, e ele do outro, e ele se afasta um pouquinho dela para ir buscar as alianças. Quando ele se afasta um pouquinho dela, uma vaca cai na cabeça dela e ela morre. Uma vaca. Então, olha que interessante. Que tensão é essa que a gente tem que lidar o tempo todo? Acontecem coisas que a gente não tem como impedir que aconteçam. As coisas acontecem na vida da gente. A gente vê coisas que suscitam na gente, né, em nós,
vontades, desejos que começam a aparecer por conta de um objeto pulsional, por conta de alguma coisa que nos acontece. Ou uma grande tragédia, algo inusitado, como uma vaca cair na cabeça da gente. Então, o que um ego humano faz? Ele tem que lidar com essa tensão, ele tem que gerir, ele tem que administrar essa tensão, porque essa tensão nunca vai acabar. Por que ela nunca vai acabar? Por quê? Porque essa tensão, ela é inerente ao fato de nós termos desejos e os desejos se chocarem com a realidade. Ora, nunca a gente é capaz de extinguir os nossos desejos por conta do nosso sistema pulsional. Então, se nós nunca vamos extinguir os desejos, sempre vai haver uma tensão. Claro, o nosso sistema, para viver mais, ele busca diminuir a tensão desse sistema. A tendência, né, o desejo do sistema é a tensão zero, que o Freud chamou de estado de nirvana. Mas o estado de nirvana é a não vida, porque a vida pressupõe desejo. Então a gente nunca vai chegar numa tensão zero, a gente nunca vai estar no estado de nirvana vivos, porque a gente sempre vai ter desejo. Então a nossa vida não é nunca extinguir o mal-estar, não é nunca extinguir essa tensão, mas administrar. É uma gestão permanente dessa tensão. E qual é o ego que dá conta dessa gestão permanente? Um ego que na sua formação, ele se forma de uma maneira mais construída, mais organizada, mais elaborada. É um ego menos masoquista, com uma autoestima mais estável, com uma capacidade, com uma necessidade de idealização menor, com uma maior tolerância à contrariedade, faz com que esse ego se frustre menos e esse sistema saia menos do equilíbrio, né? E o mais interessante é que no consultório, o que a gente vai justamente pegar? Pessoas que não dão conta, assim como nós em muitos aspectos, de gerir esse mal-estar, essa tensão que é permanente. Então, essa é a função do ego. E quanto menos constituído esse ego é, menos ele aguenta que aconteçam coisas para ele que ele não controla, né? Então, por exemplo, quando é que ele se sente confortável, um ego frágil? Quando ele tem tudo sob o controle dele, para ele se sentir em segurança. E o que é tudo sob controle? Nada diferente do que ele acha que ele controle. Nada diferente do que ele acha que dá conta. Então, não é que aquele ego não dê conta. Ele dá, só que ele não sabe que ele dá. Porque também tem uma outra coisa. O trauma, a traumatização de um indivíduo, ela é relativa à história. Para cada um de nós, a gente tem um limiar traumático, algo que nos traumatiza. E, detalhe, esse trauma, essa tensão, esse mal-estar, vai acontecer sempre, como eu disse, né? Por quê? Porque eu falei para vocês que o sistema pulsional, ele nunca para, né? O que a pulsão, ela é especificamente? Ela é um impulso. Ela é um impulso que tem uma origem no corpo, no orgânico, né? Mas que desde o início já está mediada com a relação com o outro. Isso quer dizer, por que a pulsão é diferente do instinto? Que nem acho que eu já falei aqui para vocês. Porque a pulsão, como eu disse, já desde o início está mediada pelo outro, né? Com a relação com o outro. Então, na medida que eu acho que o outro é igual a mim, eu acho que o outro não me ameaça, eu estou tranquila, eu estou num equilíbrio maior. Na medida que eu vou lidar com alguma coisa diferente de mim, algo que eu acho que me ameaça, eu começo a combater, por conta da fragilidade do meu ego, né? Então, a pulsão desde sempre está ligada a um fator que é humano, e é humano, que tem a ver com a linguagem, né, do humano, que tem a ver com a relação com o outro. Então, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo. Quando eu tenho fome, ora, se uma vaca tem fome, ela come capim, sempre, todas as vezes.
Se eu tenho fome, essa hora da noite que eu não jantei, se eu pensar em alguma coisa pela minha história ibérica, né, eu sempre brinco, eu vou pensar em polvo à lagareira. Quer dizer, a relação com o outro me dá uma dimensão de uma escolha, né, que começa no orgânico. Então, esse ego, né, na medida que ele vai tomando posse de que ele é capaz de lidar com o diferente, ele vai mediando, ele vai organizando, ele vai trabalhando melhor, vai gerindo melhor esse conflito, né, que vai nos acompanhar para sempre. No próximo Céu Humanamente, na quarta-feira que vem, a gente começa a falar quando a gente não gere bem esse conflito, não consegue gerir pela fragilidade do ego, o que a gente pode ter de sintomas, tá certo? Um grande beijo para todos. Hoje, 31 de outubro de 2018, aqui da Deep. Um beijão grande para vocês, com muita resiliência e capacidade de gestão de ego. Beijo!